Ora, viva, minha gente. Bem, já de férias, não? Pois, eu também. Lá chegaremos, mas aproveitando assim os fins de semana, os tempinhos mais calmos, para descansar. Pois hoje trago-vos aqui a história que se chama O Senhor do Seu Nariz. Então vamos lá ver se a expressão corresponde àquilo que nós sabemos. Porque dizer-se que és senhor do seu nariz é dizer que sabe tudo, tem a certeza de tudo e não tem dúvidas sobre as suas capacidades. Também há outra que diz nariz empinado. É quase a mesma coisa, mas acrescenta-se assim um pouco de vaidade. Por isso é que eu gosto do meu nariz, porque é o nariz empinado. O senhor do seu nariz. Custou-me muito para nascer, estava tão bem desnascido, aconchegado, sem ter nada que fazer. Mas tinha de ser. Foi então que apareceu a fada. Tinha duas asas fininhas que a mantinham no ar e trazia uma saia cor-de-rosa muito rodada que já não se usava. Não foi convidada, mas apareceu. Foi o que lhe deu. Pousou a mão na minha testa e disse: a vida deste rapaz vai dar para o torto. Não diga isso, pediu a minha mãe muito aflita. Ai, digo, pois, voltou a fada. Ele terá um nariz do tamanho de um chouriço, por isso. E foi mesmo isso que aconteceu. O tempo ia passando e o meu nariz crescia cada vez mais depressa do que eu. Quando parei de crescer, tinha o nariz a perder de vista, mas continuava otimista. Um nariz do tamanho de um chouriço? Podia ser pior, dizia eu. E agora pergunto, não era pior se fosse do tamanho de um presunto? Era desagradável ser tão diferente do resto da gente, mas que havia de fazer se era esse o meu destino? Quanto ao meu nariz imponente, também era pesado e obrigava-me a andar inclinado para a frente. Tinha dores nas costas desde pequenino. Coitadinho. Custa acreditar, mas é verdade. Aliás, bastava-me cheirar quando estava esfomeado. Fechava os olhos e ficava ali a saborear aquilo de que mais gostava. Chegava a ficar infartado. Porém, nem tudo corria bem. Com o nariz tão grosso e tão comprido, nunca passava despercebido. Estavam sempre a olhar para mim e a apontar-me o dedo. E as crianças fugiam quando me viam, cheias de medo. Os outros também. E não era esse o único inconveniente. Também derrubava as pessoas quando me virava de repente. Talvez por isso pouca gente se chegava a mim ou passava perto, e o sítio onde eu chegasse ficava logo deserto. As pessoas diziam que eu metia o nariz em todo o lado, mesmo onde não era chamado. Ninguém gostava, mas que havia eu de fazer? Ele era o primeiro a chegar e cheirava, ficava logo a saber se as pessoas tinham tomado banho naquele dia ou mudado de roupa interior, o que tinham almoçado e por onde tinham andado. Se não estivesse constipado e a fungar, até era capaz de cheirar o que elas estavam a pensar. O problema, diziam as pessoas, não era ser do tamanho de um chouriço. Ele era ser metadiço. Eu é que tinha de o carregar, de espantar os pássaros que neles pousavam e os ratos que o queriam roer à noite sem saberem que me estavam a roer a mim. E os outros é que se queixavam. Enfim, estava visto que o mundo não era feito para gente com um nariz assim, do tamanho de um chouriço. Por isso fui-me afastando e acabei a viver sozinho no cimo da serra, numa velha casa abandonada.
Foi por acaso que dei com ela, mas era tão pequena que a ponta do meu nariz ficava fora da janela. Passava o inverno coberto de neve. Tadinha. A minha vida estava mesmo a dar para o torto, como dissera a fada, mas eu não me queixava e não desistia nem desanimava. Não tinha nada de meu, só era senhor do meu nariz e, mesmo assim, era feliz. Até que, certa manhã, apareceu lá em cima o carteiro da cidade e ia levar uma carta. Já não sei de quem, porque ninguém me escrevia. Como vai a vida lá embaixo? Perguntei. Vamos andando. Tudo normal. Eu sei, perguntei por perguntar. É vontade de falar. Porque isso sei eu. Olha, agora mesmo, sabe o que é que está a acontecer? O carteiro sorriu. Como havia ele de saber? E prossegui. Está um bolo de mel e noz a queimar no forno, ali para a Praça das Flores. Acho que é para aí. Como é que sabe? Cheira-me queimado para esse lado. Às tantas é a minha mulher, não tem cuidado. O carteiro pôs logo os pés a caminho. Espere, disse eu. Na mata da Pedra Encantada também há uma fogueira que não foi bem apagada. Esta nortada fará dela um grande incêndio, isso é certinho. O carteiro fez-se outra vez ao caminho. Espere, ainda não é tudo, disse eu. O tempo está a mudar e a meio da madrugada chegará um temporal vindo do mar. Não é normal nesta época do ano e quem não proteger os seus bens vai chorar quando acordar. O carteiro custava-lhe a acreditar que eu pudesse adivinhar o que iria acontecer, mesmo que o tivesse cheirado, mas pelo sim, pelo não, despediu-se e foi andando muito apressado. Lá embaixo deu as notícias do meu nariz e tudo aquilo se confirmou. O incêndio foi evitado e o grande temporal que chegou de madrugada poucos males causou. Só o bolo de mel e nozes é que não se salvou. Quando o carteiro entrou em casa muito atarantado, já ele estava estorricado. Foi então que as pessoas perceberam que eu, afinal, tinha muita utilidade. Puseram-me ao serviço da cidade, já que o nariz assim dava tanto jeito, era uma arma, um poder, não um defeito. Passei a viver na praça principal, num palácio muito espaçoso de paredes acolchoadas, por causa das narigadas. E o meu nariz, que sempre fora famoso, passou de incómodo a delicado e precioso. Era tão útil que viu, enfim, reconhecido o seu valor. E foi assim que deixei de ser um cheirinhas para ser um cheirador. O senhor cheirador. O caminho de casa estava sempre cheio de gente que vinha pedir um favor, ouvir uma opinião, que eu lhes dizia se me cheirava ou não. Até que um dia, a meio da primavera, chegou à cidade um aroma desconhecido. Podia ser uma coisa boa, podia ser uma coisa má, e era preciso saber o que aquilo era. O desconhecido é um monstro muito temido. E o que era aquilo afinal? Só sabia que se cheirava mal. Queijo. Era o que me parecia, mas feito com coisas que cá na terra não havia. E com outra arte. Talvez o fizessem em Vênus, Saturno, ou antes em Marte. Estamos perdidos, gritou o governador da cidade. Vêm os marcianos, vão invadir a terra. Estava visto que ia começar uma guerra. Bem de pé, segui o rastro daquele cheiro, com vários homens atrás, e foi assim que apanhamos um casal de marcianos que estava a fazer um piquenique no sopé da serra. Assim que viram chegar o meu nariz, enfiaram-se num disco voador que num instante desapareceu no ar. Só ficou um cheiro vermelho com buracos no meio. Cheirava mal, mas era delicioso. Pelo menos foi o que disse o Sr. Veloso, o único que teve coragem de o provar.
comeu até ficar cheio. E assim foi. Havia quem dissesse que aquilo era o princípio do fim, ou seja, o princípio de uma invasão e que o meu nariz tinha sido a nossa salvação. Eu acho que não. Mas enfim, fosse como fosse, fizeram de mim um herói e o governador da cidade agradecia, ladeado por um padre e um juiz, pendurando uma medalha de ouro na ponta do meu nariz. O tempo foi passando, ora depressa, ora devagar, sem que nada de especial acontecesse, até que numa certa madrugada cheirou-me a uma coisa que já não cheirava há muito tempo, mais exatamente desde o dia do meu nascimento. Aos outros não lhes cheirava a nada, a mim cheirava-me a pó de fada. Segui o rastro cheiroso e fui parar ao beco mais escuro da cidade, onde encontrei uma fada em muito mau estado. Era uma fada do ar, mas estava estendida na lama, incapaz de se mexer. Tinha 2 asas transparentes, muito amarrotadas, e trazia uma saia cor-de-rosa, muito rodada, que já não se usava. Não te lembras de mim? Perguntei. Ela disse que sim, a olhar para o chão, talvez envergonhada pelo que tinha feito, e disse por fim com as mãos cruzadas sobre o peito: Desculpa ter-te dado um nariz do tamanho de um chouriço. Deixa lá isso, disse eu. Até me deu jeito. E agora diz-me, o que é que te aconteceu? Ai, a minha vida de fada tem dado para o torto. Nem sei porquê, esqueci-me do sítio onde fica a porta no ar por onde costumo passar. O que havia de acontecer? E logo hoje que tinha lá tanto que fazer. E agora? Não consigo regressar e o meu corpo de fada está a definhar. Acho que vou morrer. Se te mexeres, quem não se mexe em perra. Se não podes ser fada e voar e passar por uma porta no ar, aguenta-te em terra. Gostas de sopas de ervilha e hortelã? E de pão fresco pela manhã? A fada não sabia se gostava nem se lhe apetecia. Só queria um sítio calmo e limpo para morrer. Mas apreciou a sopa de ervilhas e hortelã que lhe preparei e que a fez renascer. Na manhã seguinte também apreciou o pão acabado de fazer e o sabor do leite não era pior. Para ela tudo era novo, tudo era bom, mas podia ser ainda melhor. Por isso passou a cozinhar à sua maneira, usando uns pozinhos que voavam no ar da cozinha. Pão de fada, cozido de fada, salada de fada, bolinhos de fada, não vos digo nada. Aquilo não era uma fada do ar, era uma fada do lar e era só minha. Além disso, ninguém me pode ver ou será o meu fim, disse ela abraçada a mim. E foi assim que nunca mais se abriram as portas e as janelas da minha casa. Além disso, deixei de receber visitas e mandei levantar ainda mais os muros do jardim. Mas aqueles aromas escapavam pelas frinchas das portas e janelas. As pessoas paravam de caminhar na rua e ficavam com o nariz no ar. Ninguém nunca tinha cozinhado tão bem. Logo ali havia qualquer magia, qualquer feitiço. Não era preciso ter um nariz do tamanho de um chouriço para dar por isso. E, um dia, um rapaz mais curioso e mais destemido saltou o muro e deparou com a fada, que andava no jardim a colher verduras para o jantar. Ah, uma fada do ar, disse ele muito espantado. O que está ela aqui a fazer? A notícia deu volta à cidade e todos a queriam ver. Tenho de partir ainda esta noite, ou estarei morta ao amanhecer, disse a fada a chorar. Mas já não sei onde guardei as asas, nem onde fica a porta do ar. Levei até à montanha um sítio onde, de vez em quando, também me cheirava a pão de fada, a cozido de fada, a salada de fada
e a bolinhos de fada. Sempre que passo por aqui lembro-me de ti. E não dizias nada. Não queria que fosses embora, mas agora. A ela não lhe cheirava a nada, mas apalpou o ar em volta e encontrou o que procurava. A porta no ar! É aqui! Já posso passar! Na hora da despedida, a fada agarrou-se ao meu nariz a chorar muito comovida. Dizia ela: devo-te a vida. Este nariz foi a minha salvação. E a minha? Não? Ela nem me ouviu e continuou. Agora sei porque assim te fadei. Eu que nunca tinha feito mal a ninguém. Era para o meu próprio bem. Às vezes as fadas também sabem o que vai acontecer. Sabem, mas não sabem que sabem. Percebes? Sabem sem o saber. Eu também estava comovida. Não o posso negar. E o meu nariz começou a fungar. A fada afastou-se para não se molhar e prometeu voltar todos os domingos de madrugada para fazer comida de fada e matar saudades. Quando ela abriu a tal porta, saíram de lá tantos perfumes intensos e diferentes que o meu nariz se pôs a tossir. Nariz a tossir? Como é que eu faço isso? Imagina o nariz a tossir. Ela começou a rir. Depois deu 2 voltas no ar e voou como só uma fada sabe voar. Até domingo, disse ela antes de fechar a porta no ar. E eu, não venhas tarde, mal posso esperar. Este é o senhor do seu nariz, que pensou que tinha sido malfadado, ou seja, que a fada lhe tinha dado só lhe iria complicar a vida, mas depois acabou por dar a volta e ficar por cima. Temos que aproveitar o que temos para usar de uma maneira positiva, não é ficar triste e a pensar que azar o meu, só que a mim é que me acontece. Não. Cabeça para cima, ombros direitos, sempre em frente. Para a frente é que é caminho. O que está para trás serve para nos ensinar. Mas não desistam daquilo que querem. Façam um caminho um bocadinho diferente. Já aprenderam que de uma maneira não dá, vão por outro lado. Isto é muito filosófico esta hora do dia, não? Vocês já tiveram uma história grande e com este final ainda começam para aí todos a ressonar. E não pode ser. De qualquer das maneiras, fiquem bem. Beijinhos.